Você deixou de ser aquela menina indefesa que sempre necessitava ser carregada por sua mãe. Alguém que agiria, pensaria e realizaria por você. Naquela época, você não tinha condições de fazer isso por si só, mas hoje você tem. Já é hora de deixar suas próprias pegadas na areia e tomar as rédeas da sua vida. Você precisará se fortalecer nessa caminhada, respeitando a si mesma e os seus limites. Quando estiver cansada, descanse, mas não pare. Já dizia o sábio que a liberdade é mais importante do que a própria vida. Nunca abra mão de ser livre para sonhar e viver os seus propósitos, pois no espetáculo da vida, você foi chamada para ser a protagonista da sua própria história. Olá, hello, boa noite para cada um de vocês que estão aqui. E eu quero que vocês escrevam aqui no chat se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo certo, se vocês estão me vendo bem, pessoal. Digita aí no chat, porque o nosso grande dia chegou, não é mesmo? Que alegria estar com vocês aqui. Que alegria nós estarmos aqui vivendo todos juntos esse momento tão especial, né? Saiba que a presença de cada um de vocês aqui me alegra e a presença de vocês aqui diz uma coisa para mim. Vocês estão realmente comprometidas a viverem uma vida diferente daqui em diante. Quem sabe alguns de vocês estão sem esperança, né? Já perderam a esperança de que as coisas melhorem, mas acredite, as coisas podem sim melhorar. Então, sejam muito bem-vindas, cada um de vocês. E eu começo aqui, eu já abro, né, a nossa aula com esse vídeo, mostrando para você qual é o seu lugar. Você foi chamada para ser protagonista da sua própria história. Você não foi chamada para viver na sombra dos outros, na sombra da sua mãe. Você foi chamada para ser protagonista da sua própria história. Mas, Kézia, me disseram totalmente o contrário ao longo da vida. Não importa o que as pessoas disseram. Importa o que você vai fazer a partir daqui, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, da nossa aula, né? Ela vai ser aqui compartilhada. Pronto, todos estão vendo agora? Sim, eu vou abrir aqui o meu PowerPoint para que fique mais fácil, tá? A compreensão. Deixa eu só aqui, tá? Algumas caixinhas aqui na frente. Ok. Então, gostaria de dizer a cada um de vocês que vocês são muito bem-vindas à jornada Filha Protagonista. A presença de vocês alegra muito meu coração e diz para mim uma coisa: vocês estão comprometidas em viver algo diferente daqui em diante. E eu sei que tem gente aqui de vários lugares, né? Eu dei uma olhada na pesquisa ali, tem gente do Nordeste, tem gente do Sudeste, né? Existe uma variação aqui de faixas etárias. E isso é muito grandioso, isso é muito gratificante, sabe? Para nós que preparamos com todo carinho essa jornada, porque nós entendemos que essa é uma necessidade real, que está aí presente nas famílias, né? E, infelizmente, existe um número enorme de filhas que estão vivendo essa situação e estão cansadas de continuar, né, e de viverem essa realidade, e é por isso que estão aqui, tá? Então sejam todas muito bem-vindas, todas muito bem-vindas. A presença de vocês aqui me alegra demais mesmo. Então, afinal, quem é a filha protagonista? Quem é a filha que nasceu para caminhar e trilhar o próprio caminho da sua vida? A filha protagonista é aquela que tomou consciência de que ela não nasceu para viver nas sombras dos outros, de que ela não nasceu para estar na sombra da sua própria mãe. E por mais que a sua mãe tenha te dito a vida inteira que as coisas e a sua vida iria caminhar exatamente como ela determinou, isso não é necessariamente verdade. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é sempre que as mães acertam, não é sempre que as mães fazem bem às filhas. Não é sempre que as mães carregam as verdades absolutas.
As mães também erram, as mães se equivocam muitas vezes, e talvez você seja fruto de uma educação com conceitos e preceitos completamente equivocados. E isso trouxe sérios problemas para a sua vida. Problemas de ordem emocional, problemas de ordem existencial, conjugal, né? Então, exatamente para você que vive hoje uma realidade onde você se vê presa, sabe? Um passarinho que está dentro da gaiola e não tem a liberdade de ser você mesmo, de cantar o seu canto, de viver em prol dos seus sonhos, de correr atrás dos seus objetivos. É para você a jornada filha protagonista. Você tem total condição de ser, sim, a protagonista da sua história. A jornada filha protagonista é para você que hoje vive uma realidade onde você já perdeu a esperança de que as coisas melhorem. Você acompanhou há 2 semanas atrás o caso da Larissa Manoela, inclusive fiz um vídeo falando sobre isso. Vocês viram que o controle materno, ele não só se aplica, sabe, às famílias mais humildes. A gente olha para a vida da Larissa Manoela e a Larissa Manoela era uma protagonista do mais alto grau, mas na ficção. Infelizmente, na vida pessoal dela, ela não conseguia protagonizar. Ali, ela estava sendo meramente o que a sua mãe determinava que ela deveria ser. A gente percebe no caso da Larissa Manoela o controle ali por parte do pai e da mãe. Mas num dado momento da história daquela menina, ela diz assim: a partir de hoje, as coisas irão caminhar de uma forma diferente. Porque eu nasci para ser protagonista na ficção e eu também nasci para ser protagonista na minha própria vida. E foi isso que aquela garota fez. E é isso que você irá fazer a partir de hoje. A jornada filha protagonista é para você, que está cansada de levar a vida que você leva hoje, está cansada da realidade na qual você está inserida, ok? Mas deixa eu me apresentar para vocês. Eu não sei se todos vocês aqui me conhecem, né? Ou conhecem só a Késia dos vídeos. Então, eu vou me apresentar aqui para vocês. Eu me chamo Késia Cardoso. O nome é um pouco maior, mas eu só pego aqui o sobrenome Cardoso para ficar mais fácil, né? Eu tenho 29 anos de idade e acreditem, eu já tenho 11 anos e quase 12 anos de casado. Vocês acreditam nisso, gente? Eu casei muito jovem, né? Aos 18 anos. E eu estou aqui de coração aberto, entendendo que este é o meu propósito. Eu demorei alguns anos da minha vida, sabe? Para tentar entender tudo que me aconteceu, e eu vou contar a minha história para vocês daqui a pouco, mas tentando entender tudo que me aconteceu e por que as coisas foram da forma como foram. Mas hoje eu entendo que Deus tem um propósito e Ele é especialista em transformar aquilo que talvez era uma maldição, Ele transforma em bênçãos. E eu fiz da minha história, da minha própria história, da minha realidade com a minha mãe, o meu propósito. E hoje eu estou aqui de coração aberto para entregar este conhecimento que me libertou e que certamente poderá libertar a você também. Eu acredito que cada um de nós viemos a este mundo com propósitos. E eu conheço muitas mulheres que diziam assim: parece que eu não tenho propósito na vida, parece que nada que eu faço prospera. Eu acredito piamente que todos nós temos propósitos. Deus não nos traria essa terra para vivermos como folhas secas que o vento joga para onde quer. Entende? Eu acredito que eu tenho um propósito e eu quero que você acredite da mesma forma. Você tem um propósito e Deus é especialista em transformar maldições em bênçãos. Você não nasceu para ser mais uma, você não nasceu para viver como folha jogada ao vento. Você nasceu para cumprir um propósito especial. É nisso que eu acredito. E eu estou aqui cumprindo o meu propósito. E eu pergunto para você, qual é o seu propósito? Quem sabe você descubra depois dessa jornada. E aí, eu trouxe, né? Eu estou trazendo os slides justamente aqui para a gente ir conversando e vocês irem entendendo qual é o cunho da aula de hoje, né? Dessa jornada. E eu queria que nesse momento você fizesse a seguinte reflexão: quem será você? Jamile, Gabi, Camila,
e outras pessoas que estão agora na sala comigo. Quem será você pelos próximos 3, 5, 10, 15, 20 anos, se as coisas continuarem exatamente como estão hoje? Em que nível estará a sua autoestima? Em que nível estará a sua carreira, a sua vida pessoal, a sua relação conjugal, a sua saúde emocional? Quem será você se as coisas continuarem exatamente como estão hoje? Você já parou para pensar nisso? Porque eu não tenho nenhuma sombra de dúvidas que mudar a rota da nossa vida, mesmo quando estamos passando por momentos difíceis, mudar dá trabalho, mudar dói, mudar incomoda. E muitas vezes, com medo dessa mudança, nós nos acomodamos em uma realidade extremamente doentia, porque nós temos medo das mudanças. Mas nesse momento, eu queria que você pensasse exatamente isso. Quem será você pelos próximos 3, 5, 10, 15, 20 anos, se as coisas continuarem como estão? Será que vai valer a pena esperar chegar a este nível para que você tome a decisão de mudança? É bom a gente pensar sobre essas coisas, né? Porque senão a gente vai sendo levado pela maré, né, da vida, e às vezes a gente com medo, com receio de como iremos reagir, né, a gente acaba realmente passando por dificuldades maiores. Eu queria só tirar aqui, gente, fica uma barrinha aqui do meu lado, ó, que está participantes com vídeo. Bom, depois a equipe me auxilia aí, fica 3 barrinhas aqui, estão atrapalhando aqui a minha leitura no slide. Mas vamos seguindo, né? Então, por isso, né, tudo hoje, o meu propósito de vida hoje é ensinar a você, filha de mãe controladora e que vive essa realidade, a como sair da atual realidade que você se encontra, da atual conjectura, e para uma outra realidade, você ir para um outro lugar. Que lugar, Késia? O lugar de uma vida em paz, porque eu sei que a sua vida não é em paz. A vida da filha de uma mãe controladora não é uma vida em paz, é uma vida baseada nos conflitos. Então, o meu propósito nessa aula de hoje é trazer a consciência a você, trazer as ferramentas para suas mãos, para que vocês vivam uma vida em paz, uma vida próspera e uma vida livre. Livre para ser quem você é e livre das amarras emocionais que o controle da sua mãe tem trazido até aqui. Ok? Mas vamos seguindo, daqui a pouco eu vou abrir aqui um espacinho para vocês falarem também, tá bom? Para a gente se conhecer melhor, porque dessa forma a aula vai ficar mais interativa, né? Mas vamos seguindo. Eu pergunto para você, relação mãe e filha, por que ela é tão complexa? Nós estamos falando, meninas, da relação mais complexa de todas as relações. Você acha que a relação conjugal, a relação com seu marido, com seu namorado, com seu noivo, você acha que é complexa? É porque você não viu ainda a complexidade do que é a relação entre uma mãe e uma filha. Ao longo dessa aula, você vai entender a complexidade da relação mãe-filha e talvez você comece a responder aí na sua cabeça muitos dos porquês, né, que você tem. E a gente precisa entender que resultados diferentes, ele vem a partir de ações diferentes, né? Estou aqui parafraseando essa fala do pai, né, da física, o Albert Einstein, onde ele diz assim, que se você quer ter resultados diferentes na sua vida, você precisa agir de modo diferente. Então, não dá para esperar uma vida em paz, prosperidade e liberdade se você continua agindo exatamente da mesma forma como você age. Não dá para pensar, gente, não dá. Então, se você não toma uma postura para agir de modo diferente e sair do lugar que você está hoje, eu falo sair emocionalmente falando, sabe? De sair deste papel para assumir um outro, as coisas não vão mudar entre vocês, né? E eu acredito que você já tentou de outras formas, quem sabe você já tentou com outros profissionais,
Você já assistiu aulas falando sobre isso? Você já viu palestras falando sobre isso? Você já fez terapia? E parece que nada resolve. Ontem eu estava conversando com uma moça e ela disse que estaria aqui nessa aula hoje. Ela disse, Kézia, eu já fiz terapia, mas parece que as coisas permanecem do mesmo jeito. Eu digo mais. Eu conheço muitas filhas que, quando tentaram colocar um ponto final, né, em todo esse problema e que circunda a relação dela com a mãe, ela disse, Kézia, as coisas ficaram piores entre a gente. E por isso eu desisti. Entende? Então é muito comum que essas filhas realmente elas desistam no meio do caminho, né? Ou elas já tenham perdido totalmente a esperança de que as coisas melhorem, né? Porque até aqui parece que nada resolveu. Mas eu quero que nesse momento você, de forma assim muito sincera, olhasse para tudo que eu estou falando e não visse como falas de mais uma profissional que aparece na internet para ensinar técnicas de como resolver os problemas com a própria mãe, ou ensinar técnicas de como resolver conflitos, ou ensinar técnicas de como construir um diálogo assertivo. Gente, eu não sou mais uma profissional que aparece nessa internet para falar dessas coisas que são muito importantes. Eu sou uma profissional que se levantou para vir falar isso aqui para você, porque eu já passei por isso. Eu já estive exatamente no mesmo lugar que você está hoje, de passar por profissionais e ninguém resolver, de assistir vídeos e mais vídeos na internet e aplicar tudo aquilo e não resolver, de tentar fazer ao meu modo e as coisas piorarem, sabe? De já estar passando por crises de ansiedade. Gente, eu já estive neste lugar. E quando eu estive nesse lugar, eu tive que me debruçar em torno do conhecimento. E eu pensava, deve ter alguma forma. E foi esta forma que eu encontrei, apliquei na minha relação com a minha mãe. E deu certo. E funcionou. Eu já passei por isso. E eu sei como é difícil. Eu sei como é desafiador. E é por isso que eu estou aqui hoje, para contar deste conhecimento que me libertou. E eu não tenho dúvidas que é este conhecimento que vai te libertar também. Tá bom? E aí, agora eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, tá certo? De como eu saí do posto de filha controlada e sem liberdade para uma vida em paz, rumo à minha prosperidade e liberdade. Quem era a Késia antes de estar aqui com vocês, falando tudo isso? Késia era uma filha que olhava para dentro de si e dizia assim: eu sou incapaz de retribuir o que a minha mãe fez comigo. Eu sou incapaz de ser uma filha boa. Eu sei que sou uma filha ruim. A Késia de antes era a Késia que se dispunha 100% para atender a tudo que a mãe colocava. E ela continuava sendo uma filha ruim para aquela mãe. Então, a minha história começa, né, e eu falo a minha história no que diz respeito ao controle, né, que a minha mãe exercia sobre a minha vida. A minha história começa lá, igual todo mundo, né, lá na infância. Eu cresci em uma cidade muito pequena, do interior, na verdade um povoado, né, e eu era uma criança muito feliz, sabe? Eu cresci como as crianças de interior crescem, brincando na rua, entrando para casa já todo sujo, de ter brincado na rua o dia inteiro. Essa era a Késia, lá da infância. E eu me considerava uma criança muito feliz e eu estava inserida numa família dita para aquela realidade como uma família exemplar, sabe? Sou eu e mais 3 irmãos, né? Eu sou a filha mais velha e nós crescemos em um lar cristão e as pessoas daquele lugar, elas viam na nossa família um exemplo, um modelo a ser seguido. Mas existiam coisas dentro da nossa casa que tiravam o brilho da minha infância. E uma dessas coisas era o controle que a minha mãe exercia sobre a minha vida. Kézia, você se dava conta que vivia uma relação de controle quando você era criança? Claro que não. A minha mente de criança era incapaz de compreender algo tão complexo.
Mas aconteciam coisas do tipo, ah, esse sábado eu quero ir à igreja com vestido verde. Se a minha mãe dissesse que eu tinha que ir com vestido preto, era com vestido preto que eu iria. E não importava o que eu dissesse. E se porventura eu ali, naquele momento, dissesse assim, não, hoje eu quero ir com vestido verde. Se eu porventura me levantasse para contrariar ou contradizer o que ela tinha colocado, ou né, ela vinha aplicar ali uma disciplina muito dura, né, de deixar de castigo e bater, né, porque eu estava com muita ousadia, né, esse termo é muito comum aqui na nossa região. Ah, e eu esqueci de falar para vocês, eu sou do interior de Sergipe, tá bom? Eu moro numa cidade no sertão de Sergipe, é um pouco longe da capital. Nós estamos aqui no menor estado da federação e eu moro no interior de Sergipe. Então, e morei e cresci, né, num lugar ainda menor. Então, eu venho dessa realidade. E a minha mãe, ela dizia assim que a opinião dela não podia ser contrariada. E algumas vezes eu me lembro muito bem de quando eu teimar ali, né, e confrontar ali a vontade dela, ela começar a me ameaçar e dizer que ia embora de casa, que ia me deixar sozinha, de que no dia que ela morresse eu iria dar valor à mãe que eu tenho. Essas frases soam aí, parece com algo que você ouve na sua casa? Pois é, eu cresci ouvindo isso. E com o passar do tempo, eu acabei desenvolvendo por minha mãe um apego inseguro muito grande. Eu confesso para vocês que eu não morria de amores por minha mãe, mas eu precisava estar com ela a tiracolo para onde ela ia. Porque eu acabei desenvolvendo por ela um apego inseguro, sabe? Porque constantemente a minha mãe ameaçava. Ela me ameaçava, ela dizia assim: eu vou morrer, eu vou embora, eu vou lhe deixar. E eu estar com ela 24 horas ali agarrada, sabe, na saia dela, era a garantia que eu tinha de que não ia acontecer nada de ruim com ela. E todas essas ameaças, elas vinham à tona quando a vontade dela era contrariada, quando eu contrariava a vontade dela. Entende? Então, você imagine a mente de uma criança lidar com a possibilidade de perder a sua mãe, de que a sua mãe morra, de que a sua mãe vai embora, e a culpa dessa situação ser sua. Porque você é uma filha desobediente, porque você não me ama, porque você não me valoriza, e é por isso que eu vou embora, é por isso que eu vou morrer. Entende? Você imagine uma criança lidar com a realidade como essa. Mas os anos passaram e na adolescência começaram aí os maiores conflitos, porque criança você dá ordem e pronto. Mas adolescente, ele confronta mais. E na adolescência começaram os nossos maiores problemas, né? As intromissões eram no meu modo de vestir, as pessoas com quem eu andava, e é óbvio que o pai e a mãe precisam sim estar ali, né, no controle do seu adolescente, porque o adolescente realmente é uma mente muito imatura ainda, mas eu não tinha liberdade de expressar nada da minha essência. Porque o meu modo de falar, o meu modo de comer, o meu modo de vestir, as pessoas com quem eu iria me relacionar, os meus relacionamentos amorosos precisavam estar pautados no que a minha mãe determinava. Só para vocês terem noção do que eu estou falando, o meu primeiro namorado da vida, eu tinha 15 anos e eu namorei com um rapaz que eu detestava, só porque a minha mãe disse que eu deveria namorar com ele. Eu detestava aquele rapaz. Mas ela meio que me coagiu a namorar com aquele rapaz. E eu falei para ele, eu vou tentar, eu vou fazer um teste, mas eu não sinto nada por ele. E daqui um tempo, daqui um mês ou mais, eu continuar sem sentir nada por ele, eu vou terminar esse namoro. Ela disse, não, tudo bem, mas pelo menos tente. E eu, para não contrariá-la, por quê? Porque eu queria ser a filha boazinha, né? Queria ser a filha que agrada essa mãe, para ver se eu ouço da boca dessa mãe, né? Algo diferente do você é uma filha ruim. Sabe, eu queria ouvir algo diferente disso e eu vou lá e me assujeito a namorar com alguém que eu não gostava. Um mês depois eu terminei aquele namoro, porque obviamente eu não sentia nada por aquele rapaz, a não ser eu sentir um carinho de amizade. E quando eu cheguei para ela e falei, mãe, eu terminei o namoro, né, da forma como nós combinamos. Eu fui obrigada a lidar com crises e crises dela. E eu ouvi diversas vezes da minha própria mãe: você acabou com a minha vida. Está satisfeita agora? Você acabou com a minha vida. E eu, naquele momento de desespero, eu disse: então eu vou voltar a namorar com ele, eu vou ligar para ele agora, para que a gente retorne, para que a senhora fique bem. Olha só.
Ela dizia, não, não, não precisa ligar mais não. A sua ação já falou o suficiente. Então, assim, a minha adolescência, ela caminhou, sabe? Ela andou por esse caminho aí. Falta de privacidade, falta de liberdade e brigas, enfim. Aos 17 anos, eu conheci o meu esposo, né? Meu esposo, alguém que ela gostou e ela mais uma vez, né, disse: "Ó, namore com esse rapaz, eu acho que ele é uma pessoa de bem". Eu comecei esse namoro com esse rapaz e nós casamos um ano depois que estávamos namorando. E aí nessa fase os problemas ficaram muito maiores. Porque eu estava casada e a minha mãe não aceitava agora o meu posto, o meu novo status de mulher casada. E ela queria ter acesso à minha rotina com meu marido 100%. E quando eu negava esse acesso, eram crises e mais crises, sabe? Nós viemos, lembra que eu disse que a gente veio de uma família tradicional cristã, né? Muito fervorosa, e nós não esperamos o casamento, né? Na nossa religião, na nossa forma de crer, né? Sobre o casamento, nós cremos que o sexo ficou para depois do casamento. Eu não sei se você, na sua religião, também pensa dessa forma, mas nós cremos nesse princípio. Só que naquela realidade, eu e o meu marido, a gente não esperou, a gente acabou realmente, né, caindo na dita tentação antes do casamento. E aí ela não soube lidar com isso, isso foi assim um desencadeador de crises e mais crises assim gigantes, ao ponto de que quando meu marido saía para ir à faculdade, de imediato, 10 minutos depois, ela chegava lá em casa e a gente morava num apartamento no primeiro andar, e ela passava a noite inteira me chantageando, me ameaçando e perguntando como você foi capaz de fazer isso comigo. Como você foi capaz de fazer isso com a nossa família? Como você foi capaz de fazer isso, sabe, com seu pai? E aí ela trazia, sabe, falas desse tipo, e ela dizia: eu vou morrer, eu preciso sumir da vida de vocês, porque você é incapaz de me amar, e trazia falas desse tipo. Então, assim, a situação ficou terrível. E ela ameaçava pular da sacada do prédio. E ela dizia: eu vou morrer, eu vou deixar uma carta escrita que eu morri por sua culpa. Então, eu venho, filhas, desta realidade. E eu pergunto para você: você estando num lugar como esse, você enxergaria a esperança de que as coisas melhorassem? Você enxergaria? Eu também não enxergava. Mas ali, buscando um último suspiro de vida, um psicólogo na época que atendia a ela, me orientou a sair daquela cidade. E eu falei: eu não posso sair daqui. Ele disse: você tem que sair daqui. Eu falei: mas se eu sair, aí ela se mata de verdade. Ele dizia: ela não vai se matar, você precisa sair daqui. Para que você sobreviva a esta situação, para que o seu casamento sobreviva, para que a sua mãe sobreviva, vocês precisam se distanciar. Nós tomamos a decisão de sair daquela cidade, foi no escondido dela, né? Foi no escondido dela e foi um transtorno gigante. E depois, na nova cidade, as crises pioraram e assim. Eu tô aqui resumindo para vocês porque o tempo corre, mas eu vivi numa situação onde, acho que um ano depois, né, da nossa mudança para essa outra cidade, eu dizia para mim: a minha vida acabou. A minha vida acabou. Eu estava no fundo do poço, eu estava tendo crises de ansiedade, eu desenvolvi uma síndrome do pânico, eu estava deprimida, né? Tive ali alguns meses de depressão, e eu falei: a minha vida acabou. E eu me sentia assim, sugada por minha mãe. Eu me sentia assim, uma filha péssima, eu me sentia uma pessoa incapaz, sabe? Enfim, eu me sentia uma pessoa incapaz de ser feliz. Por vezes eu cheguei à conclusão de que a felicidade e a liberdade não eram para mim. Mas aí, no meio daquele caos, eu pedia força a Deus todos os dias, né? E no meio daquela situação caótica, teve um dia que eu falei: a partir de hoje, eu não vou mais continuar passando pelo que eu estou passando. A partir de hoje, eu colocarei um ponto final nessa situação. E eu estava disposta a qualquer coisa para fazer isso. E eu estava disposta a arcar
com toda a responsabilidade do que viesse depois. Porque eu sabia que ia vir chumbo grosso depois, sabe? Mas eu falei, eu preciso colocar um ponto final, porque senão eu vou sucumbir, eu vou definhar até ficar prostrada numa cama ou num hospital psiquiátrico. E num dia, numa, numa bela, uma bela final de tarde, era um finalzinho de tarde, e eu estava muito sufocada, eram cobranças e cobranças, julgamentos, assim, palavras terríveis, todas as vezes que a vontade dela era contrariada, e com coisas muito banais, como, por exemplo, esse final de semana eu não posso ir aí, e aí era motivo para uma briga gigante. E eu falei, hoje eu acabo com isso. Dê o que der, venha o que vier. E aí eu peguei o telefone, conversei com ela, e ela começou com as cobranças, e eu falei assim, olha, a partir de hoje, as coisas precisam mudar entre nós. Foi a primeira vez que eu tive coragem de confrontar a minha mãe. E ela, mas por quê? E ela começou a questionar, né, aquela fala minha. Eu falei assim, olha, a senhora sempre disse que eu sou uma filha ruim, que eu não a amo o suficiente, que eu não sou capaz de reconhecer o que a senhora faz por mim, mas a senhora já parou para pensar em todo o mal que a senhora já me causou? E aí, assim, eu vomitei, sabe? Tudo que estava dentro de mim, sei lá, de 26 anos de história, eu joguei tudo para fora naquela ligação. E eu pensei, depois dessa ligação, ela vai parar no hospital, ela vai surtar. Dessa vez, ela ou vai tirar a vida dela, ou vai dar um ataque do coração. Mas eu preciso fazer isso. Foi muito difícil para mim. Muito difícil. Foi dos meus maiores desafios. Mas, para minha surpresa, a minha mãe emudeceu, silenciou. E depois pediu um minuto para pensar e disse: outro momento a gente conversa. As coisas entre nós começaram a mudar dali em diante, mas essa ligação por si só não iria resolver as coisas, não seria suficiente, entende? Então eu precisei. Flávia, acho que está com o microfone aberto. Isso, obrigada, Flávia. As coisas precisava de mais. Naquela ligação por si só não seria suficiente. Eu já vinha estudando sobre esse assunto, né? E agora eu vou falar sobre o surgimento do projeto Restaurando Filhas. Eu já estudava sobre esse assunto, da época que eu casei até o dia que eu tomei a decisão de iniciar o perfil aqui no Instagram Restaurando Filhas, eu estudei profundamente esse assunto, eu estudei profundamente a relação mãe-filha, porque eu buscava uma resposta para a minha realidade. Eu falei, deve ter alguma forma. Então, foram em média de 8 a 10 anos estudando profundamente sobre esse assunto. E todo esse buscar, sabe? Todo esse destrinchar de entendimento, sendo por livros, artigos científicos, conversa com profissionais, conversa com outras filhas que também passavam isso, amigas minhas. Ao longo de todos esses anos de estudo, eu compilei todo esse conhecimento e transformei em um método, que é o método PAL. Eu iria apresentar esse método para vocês daqui a pouco. Porque eu falei, eu preciso, gente, de alguma forma buscar uma solução para essa situação. E conforme eu ia entendendo o processo, eu ia aplicando a minha relação com a minha mãe. E começou a dar certo. E aí, outro dia, eu aprendi outra coisa e eu aplicava de novo e dava certo de novo, e dava certo de novo, e dava de novo. E eu falei, parece que nós estamos aqui descobrindo um oásis no meio do deserto, né? E os anos passaram, todo esse conhecimento foi aplicado à nossa relação. Eu precisei me quebrar de mim mesma, de muito orgulho que eu tinha dentro de mim, né? Porque parece a gente sempre se coloca como a coitadinha, a vítima, né? E eu sei que quem vive uma relação de abuso emocional é vítima mesmo, né? Porque é uma situação de abuso, isso, quem vive uma situação como essa, sim, pode ser chamado de vítima. Mas o fato de você ser, quem sabe, uma vítima do abuso que você vive com a sua mãe, não quer dizer que você não tenha que mudar em muita coisa, sabe? Eu precisei me quebrar para me construir de novo. E tomada a decisão de iniciar o projeto, eu pensei, mas como eu vou iniciar um projeto como esse? Imagine agora que nós estamos bem,
Depois de uma vida de sofrimento, como é que eu inicio um projeto para falar ao mundo sobre a relação com mães controladoras? E a minha mãe, como vai reagir a isso? Porque é óbvio que todo mundo que me vê na internet falando sobre isso, de imediato pergunta, eu acho que ela passou por isso. Quem será a mãe dela? Imagine a sua mãe controladora como é aceitar que você vá para a internet falar sobre mães controladoras. E eu pensei, a minha mãe não vai aceitar. Ela não vai me permitir abrir a história, sabe, dessa forma. E é por isso que eu entendo que isso aqui é propósito de Deus, sabe? Eu fui a ela, conversei sobre o projeto e disse para ela, eu entendi o meu propósito. Deus transformou a maldição em bênção. Tudo que nós passamos e a nossa superação poderá ser compartilhada com outras famílias que também estão hoje na mesma situação que nós estivemos um dia. Mas eu preciso, e eu chamo ela de manhã, né? Eu preciso, manhã, da sua autorização para que essa história seja compartilhada. Sabe o que ela me respondeu? Ela disse: para mim vai ser muito difícil, vai magoar essa ferida que eu não queria mexer mais. Mas se é para ajudar outras pessoas, que assim seja. Eu pergunto para você, você não acha que essa é uma história de superação? Superação de uma realidade extremamente cruel, de uma relação completamente disfuncional? Então, é por isso que eu estou aqui com você hoje. A minha profissão, eu sou biomédica de formação, atuo em laboratórios há 4 anos já, mas eu enxerguei aqui o meu propósito de vida. Entende? É por isso que eu estou aqui com vocês. Porque eu entendo que isso aqui é propósito de Deus para a minha vida, para que a sua vida seja abençoada também, tá? Então, essa é a Késia de trás das câmeras. É a Késia que viveu essa realidade, é a Késia que, sim, passou por essa situação, mas é a Késia que decidiu sair deste lugar. E eu pergunto para você, será que a sua história é muito diferente da minha? Será que a sua mãe é muito diferente da mãe de Késia? E será que, se esse método, se esse conhecimento fosse aplicado à sua realidade com a sua mãe, será que as coisas não começariam a mudar também? É por isso que eu estou aqui, tá bom? E eu quero saber de vocês, vamos conversando aqui um pouquinho no chat, gente, para que a aula fique mais interativa. Eu não gosto de ficar falando sozinha, eu gosto de interação. Eu quero saber de vocês. Vocês já imaginavam que essa seria a minha história? Vocês já imaginavam que a coisa fosse complexa dessa forma? Digitem aí no chat e no final da aula eu vou abrir aqui o espaço para vocês abrirem as câmeras, abrirem os microfones, para que a gente possa conversar melhor e vocês tirem algumas dúvidas, tá bom? Caso vá surgindo alguma dúvida, vocês podem ir jogando aqui no chat também, tá ok? Mas vamos seguindo, porque tem muita coisa a ser aprendida na aula de hoje. Esse primeiro momento é realmente, a intenção desse momento é trazer consciência a você da atual realidade que você se encontra, trazer consciência a você de quem está falando aqui com você não é uma pessoa, sabe, que está falando meramente a partir do conhecimento teórico, dos livros. Eu estou falando a partir da minha própria história. É o conhecimento teórico mais a minha própria realidade. Certo? É por isso que eu estou aqui com você. Mas vamos seguindo, que agora eu quero saber de você, se você já tentou, de alguma forma, o que foi que você tentou fazer aí para melhorar a situação entre você e sua mãe? Digita aqui no chat, gente. Será que o que foi que você já tentou fazer aí, tá? Na relação com a sua mãe, que você já tentou aplicar e não deu muito certo, não deu muito resultado? Digita aí no chat enquanto eu tomo aqui um pouco de água, porque eu já falei muito, já estou com a garganta seca. Eu quero saber de você. Você já tentou alguma coisa e acabou não dando certo? O que você já tentou? E você disse assim, Kézia, não deu certo. Não deu certo mesmo. Deixa eu ir aqui no chat. Deixa eu ver aqui as mensagens de vocês. Nossa, tinha muita mensagem aqui, eu não estava acompanhando, gente.
Não é diferente. Já tentou diálogo? Olha só. Li já tentou diálogo. E aí, você teve algum resultado positivo disso, Li? Ou, infelizmente, não? O que você já tentou fazer para que as coisas melhorassem entre você e sua mãe? Eu vou trazer aqui, eu vou citar aqui quatro erros que são muito comuns, muito comuns. Aqui, pronto. Quatro erros que são muito comuns, né? Aí que as filhas cometam na tentativa de resolver esse problema, e agora nós já estamos iniciando aqui o nosso momento do conteúdo da aula de hoje, tá bom? Mas antes disso, afinal, para quem é essa aula? Exatamente para você que está vivendo essa realidade que eu falei. Para filhas solteiras, para filhas casadas, para filhas divorciadas, para filhas que dependem financeiramente da mãe, por isso ainda não conseguem sair de casa. Para filhas que não têm voz própria na relação com a mãe. Para filhas que a mãe trata como se ainda fosse uma criança. Para filhas que estão cansadas de serem julgadas, desmerecidas por essas mães, parecendo que o seu valor diante da sua mãe é zero. Para a filha que já está tendo problema no casamento devido às intromissões da mãe. Para a filha que já está, quem sabe, tendo crises de ansiedade, né? Por conta dessa relação conturbada, que está com baixa autoestima, porque essa mãe o tempo todo desmerece a ela em tudo que ela faz, nas suas ações, né? A ela como filha, né? A ela como profissional. Então, essa aula é para você, tá bom? E nós já estamos aqui entrando exatamente na parte do conteúdo da nossa aula de hoje, e eu gostaria que você prestasse muita atenção, tá? Do que eu vou falar daqui para frente. Se você tiver aí papel e caneta, inclusive, eu tô aqui com meu caderno na mão. Ó, anotei a aula toda nesse caderno com post-its, com marcações, para eu não esquecer de nada que eu tinha para falar para vocês. Então, se você tiver com papel e caneta aí, é melhor ainda, porque você não esquece de nada do conteúdo da aula de hoje, tá bom? Então, vou falar aqui os quatro principais comportamentos da filha que é controlada, né? E deseja, né? Gostaria de ter a liberdade, né? Na relação com a própria mãe. Primeiro erro fatal que as filhas costumam cometer quando estão diante do controle com as suas mães, elas se colocam em uma espécie de casulo. Se cala e se isola da mãe, achando que as coisas vão melhorar. Você já fez isso? Confesse aqui para mim. Você já fez isso, gente? Olhe, ela fala, pois eu me calo. Ah, eu finjo que não estou escutando, eu um pouco dirijo a palavra a ela, né? Porque aí as coisas vão melhorar. Você já passou por isso? Digita aí para mim. Gente, muito comum essa filha se colocar em uma espécie de casulo, achando que o silêncio dela, a omissão, eu vou ficar na minha, eu vou ficar calada, porque aí a minha mãe, ela melhora, ela para com isso. Eu pergunto para você, isso funcionou? Se enfiar dentro do casulo, funcionou? Resolveu as coisas entre vocês? Ou a cada dia que passa, quanto mais você se cala, mais o problema cresce. Mais você se sente que a dominação está ali aumentando. Entende? É algo a se pensar. Esse é um erro, gente, muito comum, muito comum. Muito comum. Você quer ver qual o outro erro? E daqui a pouco eu volto para explicar a forma certa, certo? Mas por hora eu estou só aqui mostrando alguns erros que provavelmente você já cometeu. Um outro erro, uma outra forma de tentar resolver isso é o modo panela de pressão. Acumula raiva, aguenta. Ela sai do casulo para agora o modo panela de pressão. Você já fez isso? Ah, eu aguentei demais, mas hoje eu explodi. E aí, quando você explode, você vem com um nível de raiva, com um nível de ira, e você diz um monte para sua mãe. E aí, meu amigo, ela que também é outra panela de pressão, né, vira uma mega explosão dentro daquela casa, né, e aquela conversa termina numa briga ferrenha, épica, e os vizinhos ficam escutando aquele barulho infernal, e as coisas não são resolvidas. É o modo panela de pressão.
Acumula ao longo do tempo e deixa para descarregar tudo de uma vez só. Só que dessa forma as coisas não são resolvidas, né? Outro erro muito comum, essa filha trata a mãe na mesma moeda, dá o troco com o mesmo comportamento. Ah, você disse que eu sou uma filha ruim, ruim é você como mãe. Ah, você está dizendo que, sei lá, que vai sumir, vai sumir eu da sua vida. Sabe? E trata da mesma moeda. Se a mãe critica ela critica a mãe. Se a mãe ofende ela ofende a mãe, que é para ela aprender, que é para ela deixar de ser assim, para ela sentir na pele o que ela faz comigo. Quem nunca fez isso, né? Quem nunca? Outro erro fatal, essa filha tenta resolver tudo sozinha, sem ajuda e sem apoio de ninguém, de uma mentora, de um profissional que possa pegar na mão dela e caminhar junto com ela. Gente, isso é muito comum. Isso é muito comum. E assim, eu não vou dizer para você que você nunca conseguiria resolver sozinha. Não vou dizer isso, não vamos ser pragmáticos assim. Mas você vai gastar muito mais tempo. Muito mais tempo. Você vai se desgastar muito mais. Você vai, sabe? A sua saúde emocional vai para o espaço aí. Por quê? Porque você está tentando resolver sozinha. Você não sabe das estratégias que precisam ser aplicadas. E tentar resolver sozinha, né? E às vezes a gente tem muito orgulho também, sabe? Eu não vou pedir ajuda de ninguém. Ou a gente tem vergonha de abrir um problema que é tão íntimo para nós, a gente abrir para outra pessoa, né? Esse é um outro erro, tentar resolver sozinha, ok? E aqui um resumo, né, de cada um desses erros, né, tentar resolver sozinha, sem ajuda, sem apoio de uma mentoria, se coloca numa espécie de casulo, ela se cala e se isola, sabe? Achando que as coisas vão melhorar, né? Tenta dar com a mesma moeda, retribuindo o mesmo comportamento errado da mãe, né? E o modo panela de pressão acumula essa raiva dentro de si e quando explode, se torna uma situação realmente muito complicada, né? Aqui, vou colocar mais um pouquinho para cá, gente. Ok, vamos lá. Afinal, como sair desse cenário? Né? E os problemas que aparecem oriundos desses 4 erros são enormes, porque assim, a filha, por exemplo, que se omite, esse é um erro. E esse erro vai trazer outros erros. A filha que se omite, se cala e se enfia no casulo, qual é o segundo erro que vai vir daí? Ou o segundo problema que vai vir daí? O controle da mãe, ele só cresce. Ele ganha cada dia mais forças, porque você não se posiciona, porque você não abre a sua boca para se posicionar, você não abre a boca para colocar limites, você não se posiciona a favor de si mesma. Você se cala, você se encolhe. Quando você se encolhe, você dá espaço para que a sua mãe reine ali, para que o controle dela reine sobre a sua vida. Então, outros problemas vão se originando a partir desses erros. E quando você explode, Kézia, eu falei, mas aí você falou do jeito errado, e aí você vai dar margem para muitas das falas que ela já tecia contra você, quando dizia que você era uma filha ruim. Agora, sob a explosão, você está dando subsídio para a fala dela de que, de fato, você é uma filha ruim, tá? Uma situação super específica que eu vivo aqui, Kézia. Exatamente, é muito comum que essas filhas elas se encontrem, né, nesta realidade, digo assim, Kézia, é exatamente assim, né, que eu vivo no momento. Então, já entendidos aí quais são os possíveis erros que talvez você cometeu até aqui, né? Você, quem sabe, já foi para o modo panela de pressão, pagar com a mesma moeda, se enfiar no casulo, tentar fazer tudo sozinha. Agora, eu irei para apresentar para você o método PAL. Lembra que eu falei que eu demorei aí em torno de uns 10 anos estudando sobre esse assunto para tentar entender, né, o porquê de tudo isso? Eu vou apresentar para você, né, o método PAL, que você irá compreender os porquês, o que está por trás de toda esta problemática e porque o que você fez até aqui não deu certo, ok? No método PAL, o P de quê? De porque a sua mãe é controladora. É muito importante que você entenda quem é o seu
oponente quando você está dentro de uma batalha. Quando dizem que o autor, até eu estou com esse livro aqui, eu recomendo a leitura dele, tá, gente? O Napoleão Hill, ele diz que um inimigo exposto é mais fácil de ser vencido. Você precisa conhecer a sua mãe a fundo e o que está por trás deste comportamento dela. Porque quando você conhece a fundo o que está por trás e o que a motiva a fazer tudo isso, vai ser muito mais fácil você agora aplicar as estratégias que realmente funcionam, tá? Então, primeiro motivo, provavelmente, pelo qual sua mãe está aí controlando a sua vida ou está adotando essa postura, porque este foi um modelo educacional. Ela foi educada também sob o prisma do controle. Você já parou para perguntar, sabe, quem foi a sua avó? Como foi a realidade que a sua mãe viveu? Será que a sua avó também não era controladora? Será que o seu avô também não era controlador? A maioria das mães controladoras, elas são controladoras porque elas tiveram mães controladoras e tiveram avós controladoras e assim sucessivamente. O controle se tornou um modelo educacional. E ela enxerga o controle, sabe como o quê? Como proteção. Eu faço isso porque eu amo você. Você já escutou essa frase? Eu faço isso porque ninguém nesse mundo sabe o que é melhor para você do que eu. Eu lhe conheço muito bem. Quantas filhas queriam ter uma mãe que protegesse, que cuidasse, que se importasse como a que você tem, mas você não valoriza. Você já escutou essas frases? Essas mães veem o controle como uma forma de proteger as suas filhas, como uma forma de livrá-las de situações que talvez elas já viveram no passado. E elas aplicam o controle, elas impõem a vontade delas sobre essas filhas, por quê? Porque foi assim que elas foram ensinadas. Elas cresceram nesse meio e nós somos frutos do meio que vivemos. Entende? Então, se a sua mãe viu que uma mãe educa uma filha ditando a vontade dela sobre a vida da filha, é assim que ela vai fazer com você. Porque, afinal de contas, ela cresceu neste ambiente e olha aí a mulher que ela se tornou hoje. Olha como é a família dela, os irmãos. Todos nós fomos educados assim. Como é que eu vou educar os meus filhos? Exatamente do mesmo modo. Então, é muito comum aí que as mães controladoras esse seja aí um dos porquês, né, que está por trás do comportamento de controle, que deu certo para ela, né? Ela vê como cuidado, ela vê o controle como cuidado. E aí aqui eu faço uma ressalva para você, ó, cuidado para você não repetir também, porque se você é filha de uma mãe controladora, a possibilidade de que você repita a mesmíssima coisa com os seus filhos é altíssima, porque isso se transforma, isso se torna algo assim que é transgeracional. E quem é que quebra este ciclo? Aquele que toma conhecimento dos fatos, aquele que abre os olhos que isso é ruim e de como fazer diferente. Aí o ciclo é quebrado. Entende? Mas quem não toma este conhecimento, este entendimento, acaba repetindo. Então, cuidado para que isso também não já esteja sendo repetido por você para com seus filhos. Eu estava dando uma olhada na pesquisa e vi que algumas filhas, elas já têm filhos, né? Algumas filhas já são mães também, né? E precisamos realmente abrir os olhos para isso, né? Um outro ponto aqui do porquê a sua mãe é controladora, o que a leva a ser controladora, agora eu quero que você preste muita atenção. Opa, eu quero que você preste muita atenção aqui, ó. Fusão mãe e filha. Esse é um dos motivos mais importantes que eu quero que você preste muita atenção agora. Muita atenção. Fusão mãe e filha. Quer dizer, o que é isso? Gente, no dia que nós nascemos, né? Isso a psicanálise estuda a fundo. No dia que nós nascemos, o nosso primeiro amor é a nossa mãe. A criança olha para a mãe enquanto é amamentada com um olhar de apaixonamento. Ela aprende o que é carinho, o que é afeto e o que é amor, olhando para os olhos da mãe. Então, o primeiro amor da sua vida foi a sua mãe.
Mas o que é que acontece? Com o passar do tempo, essa criança, ela precisa ser separada deste primeiro amor. Porque nesta fase de apaixonamento do filho para com essa mãe e da mãe para com esse filho, o que é que acontece? Acontece uma espécie de fusão. O que é fusão? É a união. Os dois se tornam um. Nessa fase da vida do bebê, é como se mãe e bebê não fossem duas pessoas distintas, mas fossem exatamente a mesma pessoa. Entende? Mãe e bebê estão unidos psiquicamente falando. É como se houvesse um cordão umbilical psíquico que não foi cortado. E aí a mãe, nesta fase, acaba transferindo para este bebê todos os seus ideais, frustrações, sonhos, sentimentos, sensações, visão de mundo. Ela transmite para este bebê. Este bebê, por sua vez, acaba absorvendo isso. É muito comum que a mãe controladora tenha idealizado esta filha. Para quê? Para satisfazer aos ideais dela. Eu conheço mães que tomaram a decisão de serem mães, sabe por quê? Para tentar preencher o vazio emocional que elas tinham dentro de si. Vocês estão entendendo isso? A minha vida está sem sentido. Eu tive um casamento frustrado, não dei certo com ninguém. O meu marido, eu casei com alguém que não me ama. Nunca tive amor de pai e mãe. Nunca tive a presença do meu pai. O que é que eu faço? Eu vou ficar grávida. Porque no dia que eu ficar grávida, aí sim eu vou ser amada. Aí sim eu vou ser importante na vida de alguém. Por quê? Porque agora eu vou ter um bebezinho que vai para o qual eu serei o maior amor, eu serei o seu objeto de amor. E aí essa filha, ela é idealizada por essa mãe, mas para quê? Para satisfazer aos seus ideais, às suas carências e às suas frustrações. Então, essa criança, ela já nasce, ó, hipotecada. Ela já nasce hipotecada, devendo com uma dívida eterna a essa mãe, uma dívida emocional. Porque, afinal de contas, foi para isso que você veio ao mundo. Foi para isso que a nenenzinha veio ao mundo. Sabe? Para dar um jeito na vida daquela mãe. Então, eu te pergunto, e quando essa filha tenta caminhar por um caminho diferente? O nível de frustração é gigante. Porque, afinal de contas, fui eu que gestei 9 meses, fui eu que tive a dor do parto, fui eu que cuidei. E quem disse que agora você vai fazer o que quiser da sua vida? Ó o dedinho, não vai não. Você veio a esse mundo e eu dei tudo de mim para que você fosse a pessoa que você é hoje. E agora é a sua obrigação retribuir, satisfazendo aos meus ideais, que os psicanalistas gostam de chamar de ideais narcísicos. Todas as suas frustrações, o que ela teve, o que ela não teve, em termos de afeto ou de amor, você, enquanto filha, tem que retribuir. E ai de você se não fizer assim, ok? Outro ponto aqui, nesse contexto que eu estou falando para vocês, a fusionalidade e a separação feita pelo pai. Gente, lembra que eu disse que quando o bebezinho nasce, ele se apaixona pela mãe, e a mãe se apaixona por aquele bebê, e mãe e bebê se tornam um só? E lembra que no comecinho da aula eu falei que a relação mãe e filha é a relação mais complexa que existe? E talvez você ficou a pensar, por que não mãe e filho? Explico agora para você. A menina, quando nasce, a mãe olha para aquela menina e enxerga naquela menina uma igual a ela. São duas pessoas do sexo feminino. São duas mulheres. São duas meninas que se olham ali. E quando a mãe olha para aquela neném, ela se identifica. Olha a palavra, idem, igual, fica, se identifica, ou ela enxerga a neném como uma igual a ela. Aquela filha, por sua vez, olha para aquela mãe
por quem ela está loucamente apaixonada e ela se identifica com aquela mãe, porque é uma igual. Então, o nível de fusão, das duas serem uma, fica muito bem amarrado. E aí, essa separação desta relação de amor precisa ser feita pelo pai. Para que menina e mamãe se separem, para que estejam livres para construírem-se de forma individual e independente. Quando essa separação não é feita pelo papai, o que é que acontece? Essas duas continuam fusionadas. As duas são uma só e não se largam por nada. Ao ponto de ficar naquela relação a confusão do que é da mãe e o que é da filha. Porque, afinal de contas, não se sabe até onde termina e até onde começa o que é da mãe e o que é da filha. Entende o tamanho do problema? Todas as inquietações, as frustrações, a visão de mundo, o que a mãe pensa sobre o que é ser mulher, sobre o que é ser esposo, o que é ser profissional, o que é ser filho, o que é ser mãe, tudo isso está sendo passado para a vida de quem? Para a vida daquela menina. Porque é uma igual a ela e elas não se separaram, é como se mãe e filha estivessem casadas, psiquicamente falando. Entende? Essa filha, em contrapartida, não se sente livre para viver a sua própria vida, para construir a sua própria história, para construir-se enquanto mulher, enquanto esposa, enquanto profissional, porque ela é uma extensão da própria mãe. É como se ela estivesse casada psiquicamente com a própria mãe, e é a esta mãe que ela deve toda a satisfação do mundo. Gente, eu conheço filhas que elas não dão conta de casar, de encontrar um namorado. Por quê? Porque ela está presa à mamãe. A mãe, o primeiro amor dela é com quem ela está casada psiquicamente. Tu acha que ela vai, enfim, se relacionar com outra pessoa? É uma traição a essa mãe. E eu conheço algumas que até se relacionam, até casaram, porque existe o desejo sexual que a mamãe não dá conta de satisfazer. Então, eu vou em busca de um namorado, eu vou em busca de um marido, por quê? Porque eu tenho um desejo sexual que precisa ser satisfeito. Mas, ainda estando casadas, ou mesmo estando casadas com esses maridos, quem é que dita as regras na casa? A mamãe, porque é com ela que essa filha está casada, psiquicamente falando. Então, filha não está livre para ser ela mesma, para construir-se, individuar-se dessa mãe, e mãe não está livre para ser ela mesma, porque ela está ligada a esta filha. Essa separação, ó, é feita pelo pai. E quando ela não é feita, aí nós temos um grande, grande problema. Quer dizer, porque a separação, ela só não é feita quando esse pai é totalmente ausente, e eu estou falando fisicamente falando mesmo, essa filha não cresceu com o pai, ou quando este pai até está dentro de casa, mas ele é ausente emocionalmente, ele é omisso, porque é muito comum que essas mulheres elas sejam extremamente autoritárias, né? E elas anulam o papel desse pai dentro da casa, porque elas são assim, as madres superioras, sabe? Elas são as super mulheres, né? As mulheres maravilhas. E elas acabam anulando este pai nessa relação. Só tem espaço para ela e para a filha. E aí acaba que essa separação constitutiva não acontece. Entenderam, gente? Alguma dúvida nesse primeiro ponto aqui, né? Do porquê a sua mãe é controladora? Viram quantas coisas estão aí ligadas ou por trás deste comportamento de controle da sua mãe? Por que a mãe é controladora, né? No caso da fusão que eu estou falando, a filha está fusionada com a mãe. Por que é que ela controla? Porque você está ali com ela, vocês duas são uma só. É óbvio que você não está livre para se individuar dela, né? Porque essa separação não foi feita, vocês duas são uma. Então, por isso aí que abre espaço para trocentos problemas nesta relação.
E aí, aqui, ó, que interessante esse ponto. Atenção às casadas, né? Mas ainda fusionadas à mãe. Como eu falei, estar casado não significa necessariamente que você desfusionou, que você se separou. Não necessariamente. Existem muitas filhas que estão casadas, têm filhos, se tornaram mães, mas ainda estão, ó, fusionadas à mamãe. Ok? Entendido essa parte, gente? Entendido essa parte da fusão, eu vou passar para o próximo ponto. Eu falei, pega caderno e caneta, porque é muito conhecimento, né? Muita coisa importante que a gente precisa aprender, ok? Outro ponto aqui, antes que a gente saia da parte da fusão, que eu preciso falar, veja, eu recebi na pesquisa algumas filhas dizendo assim: eu não tenho sorte no amor, eu tenho dedo podre, só escolho me relacionar com homens ruins, com homens parecidos com a minha mãe, né? Me ajuda aí, já respondendo aqui a sua pergunta, por que o dedo podre? Porque você ainda continua provavelmente aqui, ó, fusionada a sua mãe. Quer dizer, mas eu não quero estar fusionado. Na verdade, o que eu estou tentando é viver minha vida e ela não me deixa. Exatamente. Seja porque ela não deixa, porque você ainda não tomou consciência, você está aqui, ó, fusionada. E por que é o dedo podre para escolher homem? Porque você está aqui, ó. Você está presa ao seu primeiro amor. É como se você estivesse casada psiquicamente com a mamãe. E muito comum, essa filha, como ela já nasce hipotecada, ela nasce para satisfazer os ideais e as necessidades dessa mãe. O que é que acontece? Ela aprendeu ao longo da vida que o que é amor? O que é uma relação onde ela possa retribuir esse amor, sabe, ao outro. Na cabeça dessa filha, amor é quando ela aceita ou quando ela se dispõe inteiramente a satisfazer os ideais e os desejos do outro, não importando ela nessa relação, não importando os gostos dela nessa relação. Por quê? Porque com o meu primeiro amor, que foi a mamãe, foi com ela que eu aprendi o que é amor e o que é relacionamento, a gente se relaciona dessa forma. Então, se eu e a mamãe, que foi a partir de onde eu aprendi o que é amor, eu me relaciono dessa forma, eu vou para o namoro, para o noivado, para o casamento com o mesmo pensamento. Nesta relação, importa o querer do outro, importa a vontade do outro. Eu estou aqui para atender aos ideais e necessidades dele. Entende? Então, pode ser que esse pensamento esteja aí sendo levado para os relacionamentos amorosos, né? Segundo Freud, a maior necessidade humana é a necessidade de sentir-se importante naquilo que faz ou na vida de alguém. A mãe controladora, ela tem sérios déficits emocionais, carências emocionais. Muitas vezes foi a falta de um pai, foi a falta de uma mãe, é a falta de um marido que a ame. Entende? E segundo Freud, a maior necessidade que eu e você temos dentro de nós é a necessidade de nos sentirmos importantes. Se a sua mãe ela não se sentiu importante pelas pessoas mais representativas e mais importantes da vida dela, que é o pai, mãe, esposo, ela precisa se sentir importante na vida de alguém. Porque, segundo Freud, isso é uma dor que a gente não dá conta de lidar. São os vazios da alma. Não sentir-se amada abre um buraco emocional gigante dentro de nós. E essas mães, na maioria das vezes, elas têm esses buracos. E elas precisam preencher isso, porque elas não dão conta de lidar com isso, entende? E aí elas fazem de você, filha, o projeto de felicidade na vida delas. Elas fazem assim. Você se torna o projeto felicidade, porque para você ela será importante. E segundo Freud, quando essa importância ela não é achada no mundo real, nem que seja no inconsciente ou no irracional, essa pessoa vai buscar. Então, é irracional mesmo. Alguém que ama tanto o outro, alguém que acha que está cuidando do outro, fazer tanto mal. Késia, a minha mãe, ela me despreza. Késia, a minha mãe diz coisas horríveis para mim. Ela diz que eu não vou dar em nada, ela diz que eu sou ruim, ela diz que não se importa comigo.
Como é que pode alguém, uma mãe que diz isso para mim, você dizer que na verdade ela quer se sentir amada por mim? Isso realmente é irracional. Mas Freud diz, quando a gente não encontra essa importância no consciente, a gente vai buscar isso no inconsciente. Então, na cabeça da sua mãe, quando ela adota tais posturas, é a forma que ela encontrou de trazer você para perto dela. Quando, na verdade, o que acontece é o contrário, ela afasta, né? Mas na cabeça dela, eu vou chantagear emocionalmente, eu vou me vitimizar, eu vou fingir que estou passando mal, eu vou fingir que vou morrer. Por quê? Porque aí dessa forma ela vai ficar perto de mim. Dessa forma ela vai ficar apegada a mim, porque ela vai ter medo de me perder. E aí ela vai estar perto de mim. Entende? É irracional, é inconsciente isso, mas acontece. Para vocês terem noção da complexidade de tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, tá bom? Mas vamos seguindo, porque tem coisa aqui, meu amigo, tem coisa para falar. Gente, alguma dúvida? Vou tomar aqui uma água. Alguma dúvida sobre o conteúdo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. E tudo mais, tem todos. Opa, tem muita mensagem aqui, viu, gente? Eu não estava acompanhando, porque eu não paro para ler as mensagens, porque senão eu me perco no que eu estou falando aqui. Dizem que mulher faz muita coisa ao mesmo tempo. Eu tenho um raciocínio meio falho. Se eu parar, meu amigo, eita, tem muita coisa. Ela nunca me deu abertura, já tentei o diálogo, não deu certo. Do mesmo jeito foi comigo, não me deu abertura. Minha mãe acha que ainda tenho 12 anos de idade, como se eu não soubesse o que eu faço. Tenho 30 anos, minha mãe acha que eu tenho 14. Quando tentamos resolver a situação, ela só piora. Isso mesmo, a mãe controladora sempre dobra a aposta. Para conversar assertivamente, ela exige método, né? Certamente que temos que entender o lado da nossa mãe, mas pensei que esses ensinamentos seriam para termos ferramentas para nos livrar desse peso e prisão. Vamos chegar lá, Ruth, calma aí, nós vamos chegar lá. Daqui a pouco eu vou ensinar para vocês essas ferramentas, tá bom? Eu estou trazendo consciência do problema, certo? Porque não é pelo fato de sua mãe ter as carências que tem que você vai aceitar tudo isso, de forma nenhuma. Dentro do método tem todas as ferramentas que as filhas da mãe controladoras necessitam, tá? A aula está bem clara, sem perguntas. Então, vamos seguindo aqui. Vamos lá, vamos seguindo. Eu estou apresentando aqui o método para vocês, ok? Agora vamos zoar, né, o método PAL, o A de abertura. Agora é o momento de romper com este ciclo de abuso emocional, com este controle, né, que foi isso aqui que uma das filhas perguntou. Kézia, mas e aí? A gente agora vai ter que entender e aceitar? De forma nenhuma. Você não pode aceitar isso, porque isso faz mal para a sua vida. E porque isso faz mal para a vida da sua mãe. Vocês acreditam nisso? Quanto mais este ciclo de dominação e de controle se estende, mais você e a sua mãe se prejudicam. Aquele processo de individuação precisa acontecer para que você seja feliz e para que a sua mãe seja feliz. Porque nenhuma relação que se baseia na dependência emocional do outro poderá ser considerada saudável. Anota essa frase aí, gente. Anota. Nenhuma relação. Não existe relação com dependência emocional do outro que possa ser chamada de relação saudável. Então, quando a gente fala em abertura, é abertura para um novo começo. E este novo começo, ele vem a partir, do rompimento deste ciclo doentio, esmagador, que o controle da sua mãe aplica, né, ou traz sobre você. E como é que você rompe? Como é que você rompe com a sua mãe? Estabelecendo limites claros, específicos, objetivos. Objetivos. Não existe relação sem limites que cresça ou que evolua e que ambas as partes estejam bem felizes. Não existe. E eu pergunto para você, qual foi a última vez que você colocou limites nesta relação? Limites das vezes que liga,
e que vocês conversam ao telefone, limites das palavras que a sua mãe usa contra você. Qual foi a última vez que você colocou limites? Você tem ido para o erro do casulo ou para o erro da panela de pressão, né? Onde você só fala quando você está por aqui, aí você fala um monte, você detona e fala do jeito errado, né? Ou você dá com a mesma moeda, você ofende igual porque para ela sentir o que é a ofensa. Isso não é forma de colocar limite, gente. Se coloca limites de forma firme, mas sem ser rude, sabe? Não precisa ser rude para ser firme. Dá para ser firme sem ser rude, sem ser estúpido. A estupidez foi o caminho que a sua mãe encontrou para te controlar, para determinar a vontade dela sobre a sua vida. Mas eu pergunto, o que foi que isso construiu de bom em você? Nada. Então, primeiro passo para você romper. Construa em volta de você, da sua casa e da sua família, da sua vida, que eu gosto de chamar de muros de proteção. Estabeleça limites muito claros, específicos e objetivos. E aí agora a gente vai aqui, ó, para esse ponto eu queria que você prestasse muita atenção isso aqui, ó. Emoções versus instinto de sobrevivência. Kézia, mas para mim é difícil colocar esses limites. Kézia, eu não consigo. Eu tenho medo, vou me sentir culpada depois. Sabe por que é tão difícil para você colocar esses limites? Porque durante toda a sua vida, a sua mãe brincou com as suas emoções. Lembram da minha história, quando eu disse para você que lá na minha infância, a minha mãe ficava me ameaçando e dizendo que ia embora, dizendo que ia morrer. Lembram disso? Gente, as nossas emoções, elas moram numa região do nosso cérebro chamado sistema límbico, onde elas estão a serviço da nossa sobrevivência. É em nome do medo que você não coloca lá 200 ou 250 por hora num carro, né, numa via cheia de curvas muito perigosas. Você não faz isso. E o que é que te barra de fazer isso? O medo. Claro, porque se você colocar, você vai o quê? Você vai morrer. Então, as emoções, medo, culpa, raiva, alegria, elas estão a serviço da nossa sobrevivência. As nossas emoções, elas são irracionais. Então, todas as vezes que a sua mãe traz sobre você a culpa, o medo, a raiva, ela desperta essas emoções na sua mente, o seu sistema límbico fica superativado e você, tomada por essas emoções, você não consegue agir racionalmente. Porque quando nós estamos tomadas por emoções, a gente não age racionalmente ou logicamente. Por isso que é tão difícil para você colocar limites na relação com a sua mãe. Claro que é difícil. E qual é a emoção que vem à tona nesse primeiro momento se eu dissesse assim? Quando terminar essa aula, ligue para sua mãe e tenha uma conversa muito séria com ela. Qual é a emoção que viria aí à tona? Talvez já veio agora só em eu falar. Medo? Deus me livre. Eu sei lá o que ela vai fazer depois, eu sei lá o que ela vai dizer. E se ela der um ataque do coração depois? Olha o medo. E depois eu vou me sentir culpada por isso. Olha a culpa. Então, essas emoções têm barrado você. Tem barrado você de ser assertiva nisso aqui, ó, no romper. Você está entendendo? Porque nesses momentos você está com seu sistema límbico superativado e dominado por emoção. Ninguém age assertivamente. Ninguém age. As emoções são irracionais. Quando a minha mãe, lá na minha infância, ela acabava dizendo que ia morrer, e para uma criança, a presença da mãe é uma questão de sobrevivência, entra o instinto de sobrevivência aí. E eu tinha um medo absurdo de que a minha mãe morresse. Porque a morte da minha mãe colocaria em risco a minha sobrevivência. E todas as vezes que eu pensava em colocar, ó, limites e romper com o controle,
e conversar seriamente com ela, todas as vezes eu sentia o mesmo medo que eu tinha lá na minha infância, o medo de que ela morresse depois daquela conversa. Então, mesmo hoje você adulta, consciente do processo, é tão difícil para você colocar esses limites, porque essas emoções nesse momento que você está confrontando com a sua mãe, ela vem com a mesma força que ela tinha lá na infância. Entende? Então você precisa, ó, fazer isso aqui, gerenciar as suas emoções para que você coloque um ponto final nisso. Quer dizer, como é que eu gerencio as minhas emoções? Racionalizando elas. Vem o medo na sua cabeça, não deixe que essa emoção venha e tome o seu cérebro como um todo. Não, você tem, ó, essa região aqui da frente, aqui, ó, a nossa testa, por detrás aqui do nosso crânio, nessa região, nós temos uma região cerebral chamada de córtex pré-frontal. Sabe qual é a função do córtex pré-frontal? Racionalizar tudo que nós fazemos. Então, o raciocínio lógico, o processamento das informações, a ação de forma não precipitada, sabe? Alguém pisou no meu pé, a minha vontade é de ir lá e pisar no pé dele e ainda dizer um palavrão desse tamanho. Mas aí você respira. Foi que entrou em ação ali? Córtex pré-frontal. Porque pelo seu sistema límbico, qual era a emoção que vinha ali? Raiva. E a raiva é irracional. Você ia comprar uma briga enorme porque alguém pisou no seu pé. Mas aí, naquele momento, o seu córtex pré-frontal age e vai lá e diz assim: opa, calma, calma, raiva, se contém aí, não faz sentido você vir com essa força. Entende? Então, ó, você precisa aprender a gerenciar suas emoções, racionalizar suas emoções, ativar o seu córtex pré-frontal, para que você consiga gerenciar, controlar, conduzir essas emoções para que você crie estrutura psíquica suficiente para romper, colocar limites. Certo? Deu para entender aqui, gente? Quando você consegue romper aquele cordão umbilical psíquico que você ainda está da sua mãe, você vai conseguir construir-se a si mesmo. Porque você e a sua mãe é como se fosse uma só ainda. Vocês precisam se individuarem. Quando tem esse rompimento que deveria ter acontecido lá na sua infância, pela figura paterna, principalmente, não aconteceu. Então, ele precisa acontecer agora. Por quem, Késia? Pelo pai que já está velhinho, idoso, pelo marido, pelo filho? Não, é por você mesma. Porque você está tomando consciência hoje que isso precisa ser rompido. Certo? E aí você vai construir-se a si mesmo de forma saudável, equilibrada, você vai se libertar das amarras emocionais e dessa dependência, ó, dependência emocional, necessidade de agradar a sua mãe o tempo todo, porque se você não fizer isso, você vai ser uma filha ruim, e você não aguenta mais pensar que é uma filha ruim, né? Então, você precisa então se posicionar e estabelecer esses limites a partir de tudo isso que eu expliquei para vocês. Ok, gente? Ficou claro até aqui? Se ficou alguma dúvida, vão digitando aí no chat, porque é muita coisa mesmo, né? É muita coisa. Olha só que interessante aqui que essa filha fala. Eu estou agressiva e disputando com a minha mãe para ser compreendida. Muito comum a hostilidade por parte da filha nessa fase de separação, né? Porque a mãe não quer deixar que a filha se separe, se individue dela. E a filha, em contrapartida, quer se libertar, quer viver a vida dela. Então, acaba desenvolvendo uma hostilidade com essa mãe. Muito comum. É a mãe que é hostil com essa filha, muitas vezes a filha é hostil com a mãe também, porque estão andando em sentidos opostos. Depois de conhecer a jornada e que me senti entendida e por perceber que realmente a culpa não é só minha, a nossa relação ai, Deus, ficou um balãozinho aqui na frente. Mudou completamente, só pelo entendimento e acolhimento que tive aqui. Estou mais
serena para começar uma nova relação de amor com ela. Que coisa maravilhosa, fico muito feliz mesmo, viu? A intenção dessa jornada é essa. Mas vamos para o último ponto, gente, para a gente encerrando a nossa aula, porque o tempo está, ó, voando, já está muito tarde e o tempo voa. E o último ponto é L de liberdade. Se você já entendeu qual é o problema, você já entendeu o que está por trás daquilo tudo, você já entendeu porque você se comporta dessa forma, você já rompeu com este cordão umbilical psíquico, agora você irá viver, enfim, a sua própria vida em liberdade. Livre de quê? Da imposição da sua mãe, sem o sentimento de culpa, sem raiva e sem rancor, né? Mas sempre com respeito. Vale lembrar que você não vai fazer esse rompimento, sabe? Na panela de pressão e na arrogância, não é por aí, né? E livre do controle e com o caminho aberto para se reconciliar. É isso. Depois que você tem esse nível de entendimento, o que é que lhe sobra? A liberdade. Liberdade para ser você mesma, para se construir, para livre de, quem sabe, tantos perdões que você precisa liberar para si mesma, né? Porque você se sente péssima, filha, tá? Então, agora é o momento de viver essa liberdade. Você já tomou conhecimento do processo. Então, não dá para continuar vivendo da forma como você vivia até então. Recapitulando os 4 erros, como é que você resolve aqueles 4 erros agora com esse entendimento? Se você está no casulo, no isolamento, você tem que decidir sair daí. Você não consegue romper essa fusão entre você e a sua mãe se calando, gente. Quanto mais você se cala e se omite e silencia, mais o controle dela cresce, ganha espaço, ganha volume, porque é uma que está crescendo e outra que só diminui. Entende? Como é que você resolve aqui o erro da panela de pressão, do acúmulo da raiva? Racionalizando essa raiva. E não precisa você acumular. Problema não se acumula, se resolve. Entende? O diálogo que você vai estabelecer com sua mãe precisa ser um diálogo respeitoso. Quer dizer, mas ela não me respeita. Mas você precisa respeitar sua mãe. Quer dizer, mas ela grita comigo. Dite o rumo dessa conversa. Ela começou a gritar, você fala mais baixo. Ela começou a gritar mais, você fala cada vez mais baixo. E quando você estiver quase sussurrando, ela vai baixar o volume dela e vai ficar sem entender por que é que você está fazendo aquilo. Você vai dizer, mãe, eu vim aqui para a gente conversar como duas pessoas civilizadas. Alguém que quer resolver essa situação. Mas enquanto a conversa estiver marchando para esse rumo, a gente não continua. Você está entendendo que a postura muda completamente? Quando você diz assim, eu vou dar na mesma moeda, eu vou tratar igual, ela me critica, eu critico ela. Ela me xinga, eu xingo ela. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O que foi que as críticas, os julgamentos e as palavras duras da sua mãe extraiu de bom de você? O quê? Nada. Nada. A postura que a sua mãe usou até aqui destruiu você emocionalmente, em muitos pontos. E como que você acha que você tratá-la da mesma forma vai construir algo? Construir o quê? A crítica não constrói, ela destrói. Ela afasta as pessoas. Entende? Você precisa entender isso aqui. Quer dizer, mas é aquela história lá da carência da minha mãe. A sua mãe, ela vive constantemente com o medo de perder você. Porque na cabeça dela, você é o projeto de felicidade dela. O que ela não realizou na vida dela passada, ela tenta realizar através de você. O casamento não deu certo lá, ou o sonho que ela não conseguiu realizar, de entrar de véu e grinalda no casamento dela, ela vai tentar realizar isso em você. O aniversário de 15 anos que ela não teve, ela vai realizar em você. E quando ela percebe que tem uma terceira pessoa se aproximando dessa relação, você está se relacionando com alguém, é muito comum que a mãe controladora detone, né? Esse relacionamento, diga que esse rapaz não presta, que eu não quero você com ele, ela faz de tudo para essa filha terminar. Por quê? Porque uma terceira pessoa nesse relacionamento é uma ameaça. É uma ameaça para ela. Entende? Então,
Por favor, entenda que a sua mãe tem carências emocionais que precisam ser acolhidas por você. Mas você não é a responsável pelo bem-estar emocional da sua mãe. Você não é a responsável por preencher os buracos, os vazios emocionais deixados no coração da sua mãe pela falta de outras pessoas. Você não é a responsável, sabe por quê? Porque você não dá conta de ser. Porque você não dá conta de preencher. E a sua mãe precisa entender isso. Você precisa se mostrar disposta a acolhê-la, mas jamais abrir mão de si mesma, abrir mão daquilo que é importante para você, abrir mão daquilo que está te fazendo mal, sabe? Tipo assim, de hoje em diante, mãe, isso aqui não pode mais. Eu estou aqui para te ajudar naquilo que for preciso, mas eu não dou conta de satisfazê-la emocionalmente e preencher as lacunas deixadas por outros, porque eu sou só sua filha, tá? E o erro de tentar sozinha, sem método, sem mentor, realmente se torna muito, muito mais complicado, né? Então, estou feliz pelo que falamos aqui, né? Vou abaixar aqui um pouquinho para eu conseguir enxergar, mas eu tenho uma oportunidade, né, para quem quiser continuar nessa jornada comigo. O máximo que eu poderia dar a vocês em uma aula, eu dei. E nós já estamos, ó, já são aqui no meu relógio 9h50 da noite. Só eu falando aqui. E tudo que eu falei aqui, gente, é a ponta do iceberg. O restante do iceberg está todo embaixo d'água ainda. É muita coisa. Nós estamos falando da relação mais complexa de todas as relações. E não dá para, em uma aula, eu falar tudo isso. Não dá. Esse é o máximo que eu consigo dar para vocês. Quase 2 horas de aula. É o máximo que eu consigo dar para vocês. Tá bom? Então, você está saindo dessa aula hoje como? Consciente? Digita aí no chat. Consciente, sim ou não? Você tomou consciência do processo que você vive, do que você precisa fazer daqui em diante? Você vai sair dessa aula disposta a mudar? Disposta a buscar esse protagonismo que você tanto deseja, que você tanto sonhou, essa paz que você tanto deseja, que parece que é para as outras filhas e não para você? Você vai sair daqui disposta a lutar por isso? A mudar o que precisar ser mudado dentro de você, dentro da sua casa, dentro dessa relação? Então, se você acredita em você e no meu método, que o método Restaurando Filhas pode colaborar com o seu crescimento e pode colaborar e muito com esse processo de liberdade que você precisa viver daqui em diante, eu te apresento o método Restaurando Filhas. Vou até tirar aqui da frente. O método Restaurando Filhas é para você. Para você que está consciente do processo que precisa ser vivido por você. Para você que está disposta a mudar, porque os resultados diferentes só vêm a partir de atitudes diferentes. Para você que acredita em você e no poder do conhecimento que este método, o método PAL, conhecimento esse que pode te libertar, se você acredita, tudo isso, eu te apresento aqui, tá? O Restaurando Filhas, e eu digo que ele é para você, tá bom? O que você vai encontrar no Restaurando Filhas, né? Restaurando Filhas é a nossa turma 2, porque nós já temos uma primeira turma, já temos alunas, né? Aluna que está aí estudando, que está aí se dedicando, fazendo todas as atividades, né? Já tem uma primeira turma já foi aberta. Essa aluna está lá lutando, né? E alcançando os resultados que ela tanto deseja. A jornada é árdua, mas é totalmente possível, né? E o que você vai encontrar, né, no Restaurando Filha, na turma 2? Você vai encontrar as aulas gravadas, né, para você ver e rever quando você quiser, tá? E eu tô aqui nesse momento abrindo essa turma, vou abrir essa turma aqui para vocês, né? Você vai ter acesso a aulas curtas e de fácil aplicação, tá? E você vai ter encontros ao vivo diretamente comigo. Ok? Então,
Tudo isso você vai encontrar nas aulas, tá? Do Restaurando Filhas. Vamos lá. Entendendo a relação mãe e filha, né, e na parte da infância e da adolescência, esse é um dos blocos, né, das nossas aulas. Conquistar o autoconhecimento, segurança, tá? E gestão das suas emoções, né? Que aqui eu só dei uma pincelada mesmo. Você vai ter um outro bloco de aulas, ressignificando a nova vida, aproveitando a, a paz conquistada, tá? Tudo isso você vai encontrar dentro da turma 2 do Restaurando Filhas, porque é por lá que eu vou ensinar o método PAL, assim, de trás para frente, com todo o nível de profundidade possível, porque é totalmente impossível a gente fazer isso tudo aqui, gente. Não dá, é muita coisa, né? O que você vai encontrar, além de tudo isso que eu já falei, no Restaurando Filho. Tudo isso ao longo de 7 módulos, mais encontros ao vivo, tá? Semanais, diretamente comigo. Ok? Toda semana você vai ter um encontro semanal diretamente comigo, para que a gente vá trabalhando aí, ponto a ponto, tudo que nós estamos, tudo que precisa ser trabalhado, né? Porque eu entendo que nós temos o conhecimento, que ele precisa ser estudado e aplicado, mas tem coisas muito pontuais. E aí, nesses encontros semanais, a gente vai trabalhando ponto a ponto aí, na sua relação com a sua mãe, ok? É, alguns bônus especiais que eu estarei abrindo para essa turma 2, tá? É o seguinte, canal no Telegram, você vai entrar, vai ter um canal no Telegram somente para as alunas, tá? Com áudios e dicas diárias. Então, todos os dias eu vou estar postando conteúdo lá no Telegram, áudios, enfim, vídeos, textos, enfim. Canal no Telegram. E por lá você pode colocar suas dúvidas, que eu responderei elas em até 24 horas, ok? Você terá uma consultoria individual, tá? Para aí as 10 primeiras inscritas, você terá uma consultoria individual comigo, né? São mais de 150 filhas participando do evento. Então, as primeiras 10 que se inscreverem, que entrarem para a turma 2, terão uma consultoria individual comigo, né? Semanalmente. E os desafios semanais que nós iremos trabalhar ali em grupo, né? Nós vamos ter um encontro com as alunas, né? Daquela turma. Nós vamos nos encontrar uma vez por semana para a gente discutir, né? O que tá evoluindo. Olha, fulana, você aí o que aplicou. Olha, fulana, você o que aplicou, sabe? E a gente vai tendo aí esse encontro semanal e os desafios semanais que forem aparecendo a gente vai resolvendo aqui nesses encontros, tá bom? Todos esses bônus eu estou trazendo para você, né, que vai entrar aí para a turma 2, porque você já tomou consciência de tudo que você está vivendo, você já tomou consciência de que não é assim que você deseja continuar a sua vida, ok? Talvez agora você já esteja pensando, certo, Kézia, já entendi, já quero, mas vamos à parte boa. Quanto que vai custar tudo isso? Quanto que vai custar tudo isso? Vamos lá. Você já viu aí na sua cidade quanto que custa uma sessão com psicólogo? Ou com terapeuta? Quanto que custa aí na sua cidade? Digita aí no chat. Dá uma olhadinha aqui no chat. Hum, vamos lá. Tem muita coisa aqui. Em média, R$ 100. É isso, entre 100, 120, R$ 150. É o que custa aí o psicólogo, né? Normalmente. Aí você imagine, você tendo encontros semanais com o psicólogo, R$ 100. Vamos colocar R$ 100 cada encontro. No final do mês, você teria gastado R$ 400. No final do ano, você teria gastado quanto? Entende? Quanto te custa emocionalmente? Deixa eu tirar aqui da frente. Não fazer nada para ir em busca da sua liberdade. Quanto é que isso vai custar? A pergunta que eu fiz para vocês quando a gente abriu a aula, a jornada de hoje. Quanto vai te custar?
Daqui 5, 10, 3, 2, 20 anos, quem será você se as coisas continuarem exatamente como estão? Como vai estar a sua saúde emocional? Como vai estar a sua relação conjugal? Como vai estar a sua relação com os seus filhos? A sua relação pessoal, profissional? Como vai estar? Quanto custa isso? Quanto custa a sua paz? Quanto custa a sua liberdade? Quanto custa você ser livre para ser você mesma? Tá? Talvez você esteja pensando assim, Kézia, mas por que você não oferece esse curso de graça? Você não disse que é o seu propósito? Você não disse que Deus chamou você para fazer isso? Gente, eu não ofereço de graça, porque tudo que é de graça, as pessoas não se comprometem. As pessoas pagam academia e vão à academia a semana inteira porque estão pagando. Quando você para de pagar a academia e você começa a fazer caminhada, você não vai mais, porque a caminhada é de graça. Então, não é de graça, porque você não vai se comprometer. E eu, de certa forma, estou escolhendo as filhas realmente dispostas a mudar. O Restaurando Filhas, o método PAL, vai causar transformação na vida das filhas que estão dispostas a mudar. E eu vou ser bem sincera com você. Se você não está disposta a mudar, se você não está disposta a abraçar essa causa, a fazer os seus esforços, sabe? A se dedicar nessa jornada, sinceramente, então o Restaurando Filhas não é para você. Porque mudar dá trabalho. Mudar custa. E só prossegue nesse processo aqui, ó, de mudança, quem realmente está comprometido em viver uma vida diferente do que vive até aqui. Tá bom? Vamos seguindo aqui. O preço real do treinamento do Restaurando Filhos para que você entre para a turma 2 é 997, tá? R$ 997 por um ano de acesso a tudo. Acesso à mentoria individual, acesso, que eu disse que é para as 10 primeiras que entrarem para a turma, acesso ao encontro semanal em grupo, acesso ao grupo no Telegram e acesso ao meu contato para que tire dúvidas comigo diretamente, tá certo? Esse é o preço real, R$ 997. Kézia, é muito dinheiro. Faça as contas que você iria gastar pagando encontros individuais com psicólogos e terapeutas. Quanto você iria gastar, tá? Então, fazendo hoje até a meia-noite, aquelas que comprarem hoje o curso e que decidirem entrar hoje para a turma 2, vou dar um desconto para você. Porque, como eu disse, a minha intenção aqui, gente, não é ganhar dinheiro com isso. É gerar transformação na vida de vocês. Que é isso que você está cobrando? Porque você precisa se comprometer. Tá? E porque, obviamente, todo o trabalho, ele requer, né? Ou ele traz para nós que estamos trabalhando remuneração, obviamente. Ninguém trabalha para não ser remunerado de alguma forma. Mas a minha maior remuneração, gente, não é dinheiro, não. Não é dinheiro. O que realmente faz valer todo esse esforço que eu faço de estar aqui com vocês é a transformação que eu quero ver na vida de vocês. Daqui a pouco eu quero estar lá com você e a gente se encontrar pessoalmente e você dizer assim, Kézia, como valeu a pena? Kézia, como a minha vida mudou daquele dia em diante. Kézia, que bom que eu tomei essa decisão. Hoje a minha vida é outra. Aquela relação que eu vivia com a minha mãe não existe mais. Nós conseguimos nos entender e hoje eu sou livre para ser eu mesma. Eu quero escutar isso da sua boca. É isso que paga realmente tudo isso que eu faço aqui. É isso que paga, sabe? Todo o esforço que eu faço, tá? Então é por isso que eu estou dando aqui um super desconto para você que entrar para a turma ainda hoje, até a meia-noite. O curso sai para você, o Restaurando Filhas, por 12 vezes de R$ 39,70 ou 397 à vista. Tá? Olha, esse é o preço real, 997. Mas se você entrar hoje até a meia-noite, à vista, 397 para você.
tá bom? Mais um ano de acesso extra às aulas e todas as suas atualizações, porque as aulas vão sendo atualizadas, certo? As aulas vão sendo atualizadas. E dito tudo isso, depois de tudo que nós falamos, depois de tudo que nós aprendemos, a partir de agora, a equipe vai liberar o link para que você tenha acesso à compra, tá? Do curso. Ó, já estão aqui sinalizando para mim que o link já foi liberado. Se você quiser fazer a sua compra agora, você pode fazer isso. Então, corra lá agora, clique no link que a equipe liberou aqui. Deixa eu ver se está aqui no chat. Ó, tá aqui no chat o link já, certo? E esse link vai ficar disponível para você, certo? Então, corra agora, clica no link e garanta a sua vaga na nova turma, na turma 2 do Restaurando Filhas. Porque eu tenho certeza absoluta que você estará dando um passo muito importante na sua vida. Késia, mas eu tenho alguma garantia? Tem, claro que tem. Você tem a garantia de 30 dias, incondicional, independente de qualquer coisa. Comprei, assisti 2 aulas, 3, 10. Nossa, não. Durante 30 dias, você tem o prazo, certo? Você tem este tempo para desistir. Se você assim achar necessário, achar que não é para você, nada a ver, você tem 30 dias de garantia, tá certo? Caso você entre, você não se identifique, etc., a gente conversa e devolve o seu dinheiro, ok? Garantia Restaurando Filhas, 90-90. O que é a garantia 90-90? Ah, Kézia, eu entrei, né? Eu provei, apliquei o método, vou até tirar aqui para eu não me atrapalhar. A caixinha está na frente. Provei, apliquei o método, né? Participei das aulas a vivos, né? E aí, se você diz assim, Kézia, entrei, tal, tem 90 dias, já passou dos 30, tem 90 dias e eu tô querendo desistir. Será que vocês me reembolsam? Ó, depois desses 90 dias, se você me provar que você fez tudo certinho, que você assistiu todas as aulas, fez todos os exercícios, participou dos encontros, aí a gente senta e conversa. Aí você vai ter uma mentoria individual comigo. E aí você tem mais 90 dias, tá? Para a gente tentar ajustar o que é que não estava funcionando, por que não estava funcionando, por que que você não alcançou o seu resultado, ou por que você achou que o curso não ajudou em nada na sua vida. Aí você tem mais 90 dias para tomar a sua decisão, depois desse encontro comigo. Deu para entender, gente? Se ficar alguma dúvida, vocês vão falando. Daqui a pouco eu vou abrir o chat, vou abrir aqui a câmera para vocês. Ok? Alguma dúvida aqui quanto às garantias? Ok? E aí, agora, diante de tudo isso que nós falamos, você tem 3 opções. Ou você finge que não viu nada que aconteceu aqui hoje, e a vida vai seguir normalmente, e amanhã você volta para a sua vida normalmente. Você tem a opção de continuar tentando sozinha, né? Essa é uma opção que eu não aconselho, porque o caminho é muito longo, né? Você perde muito tempo nisso, há muito desgaste emocional, né? Muita frustração por não estar alcançando os resultados, tá? E você tem a opção de entrar para a turma do Restaurando Filhas. Essas são 3 opções que você tem nesse momento. Ou você finge que não viu nada, ou você continua tentando sozinha, ou você entra para a turma. Ok? Eu vou soltar aqui o vídeo porque algumas pessoas não estavam aqui no momento. Eu vou interromper aqui o compartilhamento, tá? E eu vou aqui soltar o vídeo. Deixa eu ver como que eu faço. Vamos lá. Compartilhar a tela. É isso que o método Restaurando Filhas proporciona a você. Você deixou de ser aquela menina indefesa que sempre necessitava ser carregada por sua mãe. Alguém que agiria, pensaria e realizaria por você. Naquela época, você não tinha condições de fazer isso por si só. Mas hoje, você tem.
Já é hora de deixar suas próprias pegadas na areia e tomar as rédeas da sua vida. Você precisará se fortalecer nessa caminhada, respeitando a si mesma e os seus limites. Quando estiver cansada, descanse, mas não pare. Já dizia o sábio que a liberdade é mais importante do que a própria vida. Nunca abra mão de ser livre para sonhar e viver os seus propósitos, pois no espetáculo da vida, você foi chamada para ser a protagonista da sua própria história. E é isso que eu desejo para você. Você que está comigo até agora, já são 10h12. Eu entendo que se você ficou comigo até agora é porque você tem interesse de viver algo diferente. Você não deseja mais que a vida continue exatamente como ela está hoje. E o meu desejo para você, assim, real mesmo, é que você alcance o que eu alcancei. Porque uma vida sob o jugo do controle materno não é vida, é uma sobrevida. E o meu desejo para você é que você viva daqui em diante, alcance daqui em diante a liberdade que um dia eu alcancei. Liberdade que eu achei que não era para mim, que eu achei que eu não tinha nascido para ser feliz e que a relação mãe e filha era aquilo mesmo. Mas hoje eu entendo que não foi aquele o propósito de Deus para mim. E eu desejo a você uma vida plena, livre, feliz, livre de